Salve, salve galerinha do Monte, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai terminar aquela fala sobre a coesão textual e a gente vai falar sobre os conectivos sequenciais. Só que tem mais coisa por aí. Vamos subir o monte? Na semana passada eu falei sobre coesão referencial e hoje a gente vai falar sobre a coesão sequencial, como eu falei no início desse vídeo. Mas eu já vou adiantando que a coesão sequencial é responsável pela progressão textual. Antes de mais nada, curtir o meu cabelo novo? Eu mesmo cortei. Nesse momento de pandemia não tem nenhuma barbearia aberta, nenhum salão aberto. Meti a máquina e agora tá assim desse jeito. Se a coesão referencial referencia algum termo que aconteceu ou que há de vir, a coesão sequencial permite a unidade textual. Permite que você faça uma ligação entre parágrafos. E aí a gente também tem alguns termos que pode utilizar e que eu vou deixar, tal como no outro vídeo, anexado aqui na descrição para que você possa baixar e ter acesso a esses conectivos, belezinha? Dentre esses conectivos você pode tirar aí o que? Adição, oposição, afirmação ou igualdade, exclusão, enumeração e explicação, conclusão e continuidade. Então, esses são os conectivos de coesão sequencial, que, como eu disse, eu vou deixar aqui embaixo para que você tenha acesso. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas está uma ventania danada aqui em Salvador hoje e a janela aqui hoje está batendo bastante. Então, qualquer ruído externo aí é essa janela, beleza? Já vou pedindo desculpa por isso. O microfone é muito sensível e capta algumas coisas. Por isso que às vezes eu coloco essa musiquinha de fundo, que é para ocultar alguns ruídos que acontecem externamente. Mas a gente está tentando gravar assim mesmo, é isso que acontece. A gente não tem nenhum estúdio muito bem equipado. Tem uma câmera, tem uma pessoa e a ideia é que o conteúdo chegue até você da melhor maneira, beleza? Mas é só isso que eu tenho a falar sobre a coesão sequencial? Não. Na verdade, para a gente entender a coesão sequencial, é necessário a gente falar também sobre o tópico frasal. E eu vou dar uma ênfase maior a ele, porque a partir dele você vai entender melhor como utilizar esses conectivos que vocês vão ter acesso no seu texto. Então, o que é o tópico frasal? Não sei. Os parágrafos se articulam entre si, como eu falei. Mas para você começar a fazer essa articulação, você precisa pensar, antes até da coesão sequencial, em duas coisas. O tema do texto, ou seja, você precisa fazer uma compreensão daquilo que foi pedido para você, e do tópico frasal. Mas afinal de contas, o que diabos é tópico frasal? Calma, pequeno ser. Eu estou aqui para tirar suas dúvidas. O que é tópico frasal? É simples. Se você tem um tema para poder gerir todo aquele texto, para poder alinhar todo aquele texto, reger aquele texto que você está escrevendo, cada parágrafo tem uma espécie de subtema, um subtópico. Então, o que é que você vai escrever na introdução? Você tem um tópico para poder desenvolver ali. Tese mais um pedaço da argumentação. O que é que você vai fazer no desenvolvimento? A sua argumentação em si. O que é que você vai fazer na conclusão? Vai fechar o texto e dar uma proposta de intervenção. Mas aí você tem algumas especificidades para construir cada um desses parágrafos. Além de só fazer uma tese, além de fazer uma argumentação. Como é que você vai produzir a sua argumentação? Como é que você vai produzir a sua introdução? Então tem alguns pontos que você pode começar a pensar para fazer esse tópico frasal de cada um desses parágrafos. Eu vou dizer um a um a partir de agora. Declaração inicial. É uma declaração de impacto que você faz, mas que depois você vai explicar com a sua argumentação. Para a gente tornar esse vídeo mais objetivo, eu vou deixar um link aqui embaixo para uns slides que eu produzi com os exemplos dos tópicos frasais. Então o que é que eu vou fazer? No vídeo eu vou ser bem objetivo e dizer o que cada um do tópico frasal significa, e nos slides você complementa essa fala. E eu vou deixar também lá no Instagram da gente, é só seguir a gente. No final do vídeo eu deixo o link, beleza? Definição. Definição é simples. Você já pegou um dicionário com certeza, ou então já foi no Google para poder buscar algum significado. E a definição é justamente isso. Quando você pega um termo, uma palavra, uma locução, e aí você coloca na sua introdução ou no seu argumento, logo no início do parágrafo, e você define aquela palavra da maneira que você enxerga aquela palavra, mais lógico, dentro do contexto do seu texto. Você não pode fazer isso de uma forma aleatória. Contraste ou comparação. Particularmente o contraste ou a comparação é uma das formas que eu mais gosto de trabalhar. Por quê? Porque mostra certa criatividade de sua parte
e também sensibilidade a entender como o outro pensa e tentar trazer aquele argumento para si, para tentar demover o seu leitor daquele pensamento. Ou seja, você traz duas opiniões, dois argumentos, melhor dizendo, e você confronta esses dois argumentos tentando derrubar um. Simples desse jeito. Divisão. Essa é uma maneira didática de você separar o seu texto. Você vai esquematizar as suas ideias em pontos específicos que você quer debater. É daí que surge, por sinal, até os pontos positivos e negativos de um determinado assunto. Alusão histórica. A alusão histórica é um que eu vejo bastante e que eu também acho legal. É uma forma de você trazer para si o seu leitor, o seu corretor. Por quê? Porque gera uma empatia quando você vê uma situação histórica acontecendo. E aí não precisa ser simplesmente fatos históricos que você aprende na escola. Pode ser, lógico, fatos históricos, pode ser uma lenda, pode ser uma tradição, pode ser até uma experiência que você viveu no passado e que hoje talvez seja diferente ou que se mantenha, para que a partir daí você faça até uma comparação, como a gente já viu nesse instante. Então, é um caminho para você utilizar também na hora de fazer o seu texto. Interrogação. Esse aqui é bem legal, porque vocês me perguntam muito: pode utilizar uma pergunta no texto? Pode, contanto que você responda essa pergunta. Ou seja, você faz uma pergunta ao seu leitor. Lógico que você não vai perguntar: e aí, caro leitor? A gente está falando de um texto dissertativo argumentativo e você não pode manter esse diálogo com o leitor, a não ser que você esteja fazendo um artigo ou uma narrativa, alguma coisa do tipo. Aí você pode, mas no texto dissertativo argumentativo, que é o foco aqui da gente, não pode em hipótese alguma. Então, eu posso fazer uma pergunta? Posso. Mas eu preciso responder essa pergunta, e aí tem uma pergunta que nasce a partir desse tipo de tópico frasal. Pergunta retórica pode? Você não precisa de uma pergunta retórica no seu texto. Eu posso lhe provar por quê. Qual a ideia da pergunta retórica? Promover uma reflexão, beleza? Então, você não já está fazendo isso no seu texto? Para que fazer uma pergunta que pode gerar uma dúvida na pessoa que está corrigindo o seu texto e ficar um buraco nas suas ideias? O miserável é um gênio! Não precisa disso. Então só use perguntas que você pode responder. Ou se você for muito bom textualmente, aí você pode até fazer uma pergunta retórica, mas eu desaconselho. Não estou dizendo que é proibido, deixando isso bem claro, mas eu desaconselho o uso de pergunta retórica, da mesma forma que eu desaconselho a utilização de ironia, por exemplo. Porque a ironia pode gerar também um problema no seu texto, um problema textual, porque é uma afirmação contrária daquela que você quer afirmar de fato. Então pode gerar aí uma interpretação errônea. Então, pergunta pode, contanto que responda em algum momento no seu texto. Evite pergunta retórica e evite ironia no seu texto, beleza? Mas Anderson, como é que isso se relaciona com a coesão sequencial? Meu caro, jovenzinho, bonitinho, sentadinho na cadeira de casa. Em tudo, você percebeu que existem alguns termos em comuns? Então, junte esses termos e aí você percebe que você precisa fazer uma conexão entre aquele parágrafo que você acabou de fazer afirmação, ou uma interrogação, ou uma declaração, enfim. Você vai precisar unir aquele parágrafo a outro, e aí você vai usar os conectivos, que eu vou deixar também aqui embaixo, junto dos slides. Então, tente fazer essa relação. Aliás, tente não, é uma obrigação sua fazer essa relação. Um texto, para poder ser um texto, como eu já falei aqui em outro vídeo, que eu vou deixar até aqui em cima, um texto, para poder ser um texto, precisa dessa relação, precisa dessa coesão, tanto referencial quanto sequencial, para manter uma unidade, até nos tópicos frasais, na utilização dos tópicos frasais que você vai fazer durante cada parágrafo. Beleza? Tirei sua dúvida? Espero que sim. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Deixe seu like aqui embaixo, curta, compartilhe, divulgue para os seus amigos. Se você é novo aqui, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. E enfim, eu tô pensando aqui em colocar mais uma coisinha no nosso canal, que eu espero que vocês gostem da ideia. Eu tô pensando em analisar alguns textos. E aí pode ser texto de Enem, pode ser propaganda, pode ser vídeo.
Eu tô selecionando alguns essa semana e se você tiver alguma dica, por favor me envie. Eu quero fazer de fato esse vídeo aqui e espero esses comentários de vocês aqui embaixo. Bom, por hoje é só. Um abraço pra vocês. Ah, eu esqueci. Siga a gente nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo, ó. Apareceu aqui a imagem. Som Rabelo, um monte de letras, melhor dizendo. Mas Som Rabelo também você pode me seguir. Lá na descrição também eu deixo tudo isso espaçado, tudo isso dito. Então é isso. Já falei demais, já tô me perdendo até na fala. Um abraço pra vocês e tchau!